4 de julho de 2017. São Paulo segue à procura de um substituto para Rogério Ceni. Dorival Júnior é o nome do momento. Começam hoje as oitavas de final da Libertadores. Grêmio será o primeiro a estrear. No Equador, para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, Zé Roberto espera a pressão da torcida local. Amanhã o Santos tem Atlético Paranaense pela Copa Libertadores da América. E o Peixe pode ganhar um reforço para a sequência da temporada. Nilmar, ex-Corinthians Internacional, pode chegar a qualquer momento. Jô e Pedrinho, 2 atletas nascidos na categoria de base do Corinthians, curtem uma parceria que vem dando sucesso no clube. E ainda, após empate com o Fluminense, Chapecoense demite Wagner Mancini. E os preparativos para a prova ciclística 9 de julho. O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que depois de demitir Rogério Ceni, segue à procura de um novo treinador. Dorival Júnior tem a preferência da diretoria e pode a qualquer momento acertar com o time. Marcelo Oliveira, Mano Menezes e o colombiano Reinaldo Rueda, campeão da Libertadores com o Atlético Nacional de Medellín no ano passado, são nomes que também ganharam destaque nas últimas horas. O nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no CT da Barra Funda, acompanhando a crise tricolor. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Falamos aqui da sala de imprensa do São Paulo na expectativa da entrevista coletiva. Ou o presidente Leco, ou o diretor de futebol Vinícius Pinotti, ou os dois virão aqui para conversar com os jornalistas. E a expectativa fica exatamente a respeito de que se vai haver ou não o anúncio do nome do novo treinador. Existe essa possibilidade. E a tendência é que seja mesmo Dorival Júnior. As negociações estão bastante adiantadas. Vamos esperar, daqui a pouquinho, ainda ao longo do Gazeta Esportiva, certamente traremos a palavra dos dirigentes do São Paulo para falar a respeito disso, do substituto do Rogério Ceni e também dos motivos que levaram a direção a demitir um dos maiores ídolos da história do São Paulo como jogador, mas que não deu certo como treinador. E hoje, durante a manhã, durante o dia, aqui no São Paulo, o Rogério Ceni veio se despedir dos jogadores, conversou com eles e tal, e foi embora. Isso aconteceu de manhã, na hora do almoço, mais ou menos. No treino, quem tomou conta da atividade foi o Pintado. Os jogadores que jogaram a última partida, o jogo contra o Flamengo, ficaram fazendo aquele trabalho de recuperação física, e os reservas disputaram um jogo-treino contra a equipe sub-20 do São Paulo. E pela manhã, o repórter Jonas Campos saiu às ruas da cidade para saber a opinião dos torcedores a respeito da demissão do Rogério e sobre quem eles preferiam, o nome preferido dos torcedores para substituir o Rogério Ceni. Vamos ver. Centro de São Paulo, Viaduto do Chá, e a gente veio conferir a opinião de torcedores são paulinos e rivais sobre a polêmica demissão de Rogério Ceni. E mais, quem será o novo técnico do São Paulo na opinião dessa galera? Ele colheu o que ele plantou. É mesmo? Por quê? Ele demitiu muitos técnicos, ele queimou muitos técnicos, então chegou a vez dele também ser queimado no São Paulo. Rogério Ceni, ele nasceu para ser goleiro. O técnico ele estudou, não fez nada, que nem o Tite. Pra mim eu achei ruim, cara. Eu achei que com os reforços aí agora que tava tendo aí, tinha que dar um tempo para ele trabalhar um pouco, né? Foi um vacilo dele ter aceitado isso daí. Com a torcida ele não se queima. Ele é mito e sempre vai ser. Mas foi um pouco de ambição dele. Na minha visão, o Leco usou ele demais em relação a isso. É tudo política isso daí. Olha, eu achei injusta. Eu, como torcedor santista, corintiano, palmeirense, eu acho que todos queriam que o Rogério ficasse. Entendeu? Que é para afundar mais o São Paulo. É cuspir no prato. Jogar o cara assim do nada. O contrato dele era de 2 anos. Eles eram para ter pelo menos uma hombridade pelo tudo que ele fez pelo clube. Mas para mim, que sou palmeirense, eu tô adorando, porque o churrasco já tá encomendado. Eu quero dar o maior churrasco da minha vida quando ver o São Paulo na 2ª divisão. E quem você acha que deve assumir esse cargo? Acho que o Dorival. Para arrumar aquela massa de vagabundo que tem ali, é só o Luxemburgo.
Ele arrumou lá o esporte, você vê o esporte está subindo de produção. Ali o Luxemburgo, além dele, ou você joga, além de se o cara não jogar, ele xinga, e se for possível, ele bate até no cara. Mas do jeito que tá lá, se não contratar, meu amigo, eu acho que técnico nenhum fica lá, não. Ó, fala pro Chico Lang para de ficar secando nós lá, viu, mano? O bicho é secadeiro, hein, meu? Falou, cara. Culpa dele, hein? Muito bem, tá aí a opinião dos torcedores, cada um com a sua ideia e os rivais aproveitando para tirar um barato do torcedor são paulino, que nesse momento é quem está sofrendo com essa história toda. O São Paulo está a 6 partidas sem vencer, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Michele, a gente fica por aqui de prontidão e assim que pintar um dirigente do São Paulo por aqui, eu chamo de novo para a gente trazer ao vivo a palavra e quem sabe, por que não, o anúncio do nome do novo técnico do São Paulo. Michele. Combinado, Fernando Gavini, muito obrigada. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang. Boa noite. E parece que Muricy Ramalho também, segundo o site gazetesportiva.com, foi convidado e telefonaram para ele querendo que ele voltasse para o São Paulo. Acontece que o nosso querido Muricy conhece bem quem está lá. Né? Sabe muito bem, conhece todo o trâmite, todos os bastidores, por isso, por todo o amor que ele tem, não falei com ele nem nada, né? É só você acabou de chegar com a informação, mas, sinceramente, apesar de todo o amor que ele tem pelo São Paulo, duvido muito que ele tope trabalhar com esse pessoal de novo, até porque ele tinha sido tricampeão brasileiro, um feito num único clube que nenhum outro treinador conseguiu, e hoje o presidente do São Paulo foi quem pressionou para que ele saísse depois de uma eliminação da Libertadores da América. Então, sabe, acho muito difícil. São Paulo está numa situação muito ruim, vendeu um monte de jogadores no meio do campeonato e aí demitiu o técnico como se ele fosse o maior responsável, embora tivesse lá a sua responsabilidade. Por tudo isso, eu não vou antecipar a resposta da enquete. Eu vou segurar um pouquinho, aí daqui a pouquinho eu falo. Tá bom, Chico? Quem que eu acho que seria ideal para dirigir o time do São Paulo? Bom, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Desejar boa sorte para o Rogério Ceni, né? Mas vai também um conselho. Não seja mais técnico, meu filho. Você não dá para isso. Tem certos caras que não conseguem e não podem ser treinadores. Você, pelo que a gente pôde ver e observar no São Paulo, que é um clube super acessível, tranquilo, não tem pressão. Você não deu uma dentro, Rogério Ceni. Então, faça isso, meu filho. Mude de profissão. Vai ser comentarista, se quer continuar ligado ao futebol. Vai fazer um curso de gestão. Vai fazer pode ser até gestão de futebol, não tem problema nenhum. Mas olha, não fique triste, porque Pelé nunca foi cogitado para ser técnico em lugar nenhum, e acho que se fosse também não daria certo. Outros grandes jogadores, como o Rivelino, que aliás eram muito melhores que você, né? O próprio Gilmar dos Santos Neves, que foi muito mais goleiro que você, o próprio Dida, que foi muito mais goleiro que você, Marcos, que foi muito mais goleiro que você, não se aventuraram porque não dão para coisa. Sabe, o Leão se aventurou. O Leão se aventurou, mas o Leão é diferente. O Leão, ele era o porta-voz do treinador dentro de campo. Geralmente o cara, quando faz essa função, que o goleiro é o único cara que fica parado. Desde que você oriente bem, você enxergue o jogo como o Leão enxergava, e enxergava sempre muito bem, esse eu acompanhei a carreira desde o começo, aí sim, aí deu certo. Mas não é toda hora que goleiro dá certo, não. E não é qualquer jogador. O cara se aventura e acaba quebrando a cara. Você vê o esse companheiro seu, Rogério Ceni, como o Toninho Cerezo, que você conheceu muito bem, você era garoto, mas você treinou com ele. Falcão, você treinou com ele também, ou pelo menos viu ele jogar. Não deram certo como treinadores, não deram certo. E eram muito melhores do que você. Então, Rogério, desista desse negócio de treinador. Não porque você, quando assumiu o São Paulo, virou e falou, é o seguinte, não me vejo treinando outro time que não seja o São Paulo. Então, é melhor você não treinar mais nenhum time. Vai para casa, sabe, eu sei lá, vai fazer um curso, vai ser comentarista, dizem aí que estão pagando tubos para você ser comentarista de televisão, arrisca, quem sabe você consegue. Agora, uma coisa que eu não vou fazer é jogar a culpa na diretoria do São Paulo, não vou fazer isso não. Porque se eu jogar a culpa na diretoria do São Paulo, eu vou ter que fazer isso com a diretoria da CBF. Eu vou ter que fazer isso
com a diretoria de outros clubes que agiram da mesma forma para apagar incêndio. Olha aqui, o Tite ganhou 9 jogos seguidos, perdeu um amistoso depois voltou a ganhar. Então, quem é que colocou o Brasil no trilho? Todo mundo está falando, foi o Tite. E quem está lá em cima na CBF não fez nada? Não fez nada. Quer dizer, o Tite fez tudo sozinho? Não fez tudo sozinho. A logística quem deu foi a CBF, os cursos que ele fez, as viagens que ele faz, quem paga é a CBF. O Tite é bom? É bom. É experiente? É. Mas ele está numa organização que permite a ele mostrar o talento. E o São Paulo fez tudo isso com o Rogério Ceni. O problema do Rogério Ceni é que ele não tinha talento para ser treinador. É diferente. É como disse o rapaz aí. É ídolo da torcida, que a torcida está limpo e vai estar sempre limpo, porque é ídolo. Agora, como treinador, peraí, não ganhou nada e deixou o time na zona de rebaixamento. A diretoria fez muito bem de mandar embora. Não tem como não mandar embora um cara desse. Tem que mandar. Não deu certo. Então é assim, eu se eu fosse ele mudava de profissão. Tá certo. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Qual é o nome ideal para comandar o São Paulo? Dorival Júnior? Mano Menezes? Reinaldo Rueda? Ou outros? Acesse o site e vote. Resultado no final do programa de hoje. E aí? O nome do Reinaldo Rueda me agrada. O Corinthians se interessou por ele no começo do ano, final do ano passado, na verdade. Só que seria interessante para um início de trabalho, né? Ele fazendo parte da composição do elenco, escolhendo jogadores, indicando e tal. Para o momento atual, tem que ser alguém que conheça o São Paulo, que conheça o futebol brasileiro, que conheça toda, sabe, para apagar incêndio. Senão o cara vai pegar uma batata muito quente. O Dorival já foi consultado, disse que a proposta foi boa, deve ser anunciado nas próximas horas, e acho que o São Paulo acerta na contratação do Dorival Júnior. Também acho. Né? Eu acho que é um bom nome. E aí, Chico? Olha, de todos esses que estão aí, eu não conheço só o colombiano. Eu conheci agora no Atlético lá de Medellín, me pareceu um bom treinador e tal, mas não sei se é o nome certo, porque futebol brasileiro é diferente. Futebol brasileiro é diferente. Eu acho que a solução tem que estar aqui dentro do futebol brasileiro. O Dorival é bom, mas para remontar equipe, o bom mesmo chama-se Mano Menezes. Ele faz isso muito bem. Ele montou o Corinthians, que foi campeão do mundo depois, desde a segunda divisão. E o Corinthians deu continuidade a esse esquema de jogo mais retrancado, que é o estilo gaúcho, né? Que eu acho que ia muito bem no São Paulo, porque o São Paulo virou um saco de pancada, todo mundo perde todo mundo, né? Como disse a Fuzi, nossa colega de trabalho, que é São Paulina, a japonesinha, disse para mim assim: Chico, a gente agora no São Paulo, assiste o jogo do São Paulo, fica torcendo para perder de 1-0. Porque ou jogar bem um tempo, ou jogar bem 15 minutos, sabe? O torcedor já nem fala, olha, o São Paulo vai ganhar. Não vai ganhar, já está sabendo que vai perder. Então tem que ter um cara mais assim, fechadinho, um cara mais concentrado e que aposte em garotos de base e em revelações. E o Mano Menezes faz isso muito bem. Quando o Tite foi para a seleção, eu tinha certeza que o Mano assumiria o Corinthians, mas o Roberto Andrade não quis, disse que não se dá muito bem com ele e tal, e ele acabou não indo para lá. Mas fez um bom trabalho no Cruzeiro, não está indo bem no Cruzeiro agora, mas no São Paulo eu tenho certeza que com a estrutura que o São Paulo tem, o Mano Menezes vai muito bem. Agora o Dorival está quase acertado, né? Então que o Dorival seja feliz. E eu estou junto com o Celso. Vai pegar um abacaxi, com você também, Michele. Vai pegar um grande abacaxi e a primeira coisa que o cara tem que fazer é a paz de igual elenco, unir esses caras, né? Tentar fazer uma gestão de pessoas, como você mesmo escreveu hoje na sua coluna no gazetesportiva.com, na Bela Jogada, né? No seu blog, e eu acho que tem que fazer isso, uma gestão de pessoas legal. E o Dorival nisso é bom, mas tem que tirar primeiro da zona de rebaixamento, que é a grande meta de São Paulo, é não cair. Ah, sim, se não cair já tá bom, né? Porque agora fica difícil sonhar com um título, alguma coisa assim. Bom, num duelo cheio de alternativas e 3 gols para cada lado, Fluminense e Chape fizeram o último jogo da 11ª rodada do Brasileirão. Veja como foi. No
No Rio de Janeiro, o Fluminense fez o primeiro para cima da Chapecoense com o Richarlison depois da boa assistência de Gustavo Scarpa, 1-0. A reação do time catarinense começou na disputa de bola entre Rossi e Reginaldo. O baixinho da Chape levou a melhor e deixou tudo igual. A virada veio na jogada de lateral de Reinaldo. Arthur Caíque aproveitou o desvio e se antecipou a Júlio César para fazer o segundo. Já na etapa final, o Wellington arrancou pela esquerda e cruzou para Pedro completar o lance de peito, 2-2. Aos 37, a polêmica tomou conta do jogo. Júlio César defendeu a cabeçada de Arthur Caíque, mas a arbitragem validou o gol da Chape, alegando que a bola ultrapassou toda a linha da meta carioca. Mas o gol não foi o bastante para a equipe de Chapecó sair com a vitória. Aos 47, Marcos Júnior fez o terceiro do Flu e definiu o resultado. 3-3 e fim de papo. Celso Cardoso, esse lance é um lance super polêmico, que só pode ser visto ali com uma lupa, né? Mas o bandeirinha deu gol. Eu, na hora, achei que não foi gol. Na hora, sim, eu falei, bom, o goleiro do Fluminense salvou. Mas depois eu assisti de novo e vi que a bola entrou, sim. A bola entrou. Mas é muito difícil. É muito difícil. Ele pega dentro do gol, ele pega quase a bola na barriga, né? Dentro do gol. E o bandeirinha, ó, o auxiliar de linha... ali está muito perto, né? Dá para ver que a bola entrou, né? O auxiliar de linha, olha, ele não se vira para o meio campo, dando a entender que foi gol, né? Ele fica apontando para o lance, esperando os outros falarem, né? É como diz o Miller, é transferir responsabilidade, né? É transferir responsabilidade para o outro. Olha lá, ele não vira para o campo, dando gol. Na hora ele não isso. Agora, na TV, repetiu e tal, a gente viu que a bola entrou. Agora, é um lance bastante polêmico, né? Que eu, sinceramente, honestamente, se eu estivesse ali, eu não sei, acho que eu não daria também. Aí depois pagaria a língua na televisão, né? Paciência. Bom, o pior de tudo isso é justamente a demissão do Wagner Mancini, né? Mais um trabalho interrompido. Chapecoense já foi líder do campeonato por 2 rodadas, agora está ali perto da zona do rebaixamento. Não perderam tempo os diretores da Chapecoense, já demitiram o treinador, que, convenhamos, é um erro também, né? Deixa o trabalho... Uma coisa, eu vou... Só se me permite rapidinho, claro. Michele, eu acho que também mandar o Wagner Mancini foi errado. Porque esse tem experiência, esse é um bom treinador, foi lateral, já dirigiu, ganhou Copa do Brasil, ele tem uma história, né? E eu acho que a Chapecoense devia, então, contratar o Rogério Ceni. Né? Por que não? O Rogério Ceni falou que só dirige o São Paulo, lembra que ele falou? Então, mas arrisca, já que estão arriscando, estão dando, parece revólver na mão de macaco, né? Dando tiro para tudo quanto é lado. Então contrata o Rogério Ceni. Se o Wagner Mancini não serviu, quem é que vai servir? Sabe? Os dirigentes chapecoenses também, vou te contar uma coisa, hein? É um pessoal estranho, um pessoal esquisito, viu? Mas, enfim, esse sim foi injustiçado. Que eu acho que ele pegou um time de 3 meses... Estava fazendo um bom trabalho. Foi um time que veio de um trauma danado, que uma delegação inteira morreu, um acidente praticamente inteira, né? 71 pessoas, 3 jogadores só sobreviveram. Esse sim foi injustiçado. Esse não devia sair. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, nossa página no Facebook é Gazeta Esportiva. Você pode rever os programas no site da TV Gazeta, no nosso canal no YouTube, Gazeta Esportiva. O assunto agora é a Prova Ciclística Internacional 9 de Julho, que no próximo domingo vai percorrer as principais ruas e avenidas de São Paulo. O repórter Adriano Dolfo foi conferir como vai ser a estrutura de apoio aos participantes. Está chegando a hora da 71ª edição da Prova Ciclística Internacional 9 de Julho. E hoje a gente vai falar sobre o suporte neutro da prova que está sendo oferecido pela Shimano. Ao meu lado aqui o Matheus Ferraz, que vai falar no que consiste esse suporte neutro da prova. O suporte neutro da Shimano é um suporte oferecido a todos os atletas que têm um problema durante o percurso da prova, com um pneu furado, um problema na bike. A gente faz a substituição da roda ou até mesmo, em caso do problema na bike, a substituição da bike, para que o atleta consiga completar o desafio da 9 de julho sem problema algum. Esse suporte avançado, ele é equipado com o quê? O que tem dentro dessa viatura?
O carro do suporte neutro da Shimano, nós levamos um ferramental específico para esse tipo de prova. Nós levamos as rodas reserva. Em cima do carro, normalmente vão 4 bicicletas de diversos tamanhos. E com isso a gente fica munido para dar toda a estrutura que o atleta precisa realmente para cruzar a linha de chegada. Todo atleta inscrito vai ter acesso a esse suporte? Todo atleta inscrito, antes da prova, nós vamos disponibilizar uma pequena tenda próximo à linha de largada com uma bomba para inflar o pneu, um lubrificante caso o atleta ainda precise de algum suporte antes da largada. E durante a prova, os 2 carros da Shimano de suporte neutro vão estar prestando esse auxílio a todos os ciclistas. Os vencedores da prova, os 5 primeiros colocados, vão ganhar esse belíssimo kit aí que a Shimano está oferecendo. Em que consiste esse kit? Sim, todos os componentes, né, que forem premiados, eles receberão um cassete Ultegra da Shimano, uma meia da Pirzumi e conforme a posição do pódio, o prêmio vai aumentando. Então, para o terceiro colocado, você receberá um cassete Ultegra, uma meia Pirzumi e também um óculos da Shimano. O quarto colocado receberá também um guidão da linha Pro. E, no caso, o grande campeão receberá também um capacete da Laser, assim como todos os outros prêmios. Show de bike! Além da paixão pelo esporte, os ciclistas amadores de São Paulo precisam se esforçar para encontrar locais seguros para treinamentos na capital paulista. Mas quem já pedala há mais tempo conhece as melhores opções. Confira as dicas na reportagem de Murilo Azevedo. A prática do ciclismo de estrada demanda tempo, espaços com quilometragem alta, variações de terreno e segurança. Por essas e outras, atletas e praticantes da modalidade já encontram um desafio antes mesmo da largada de uma prova. Sem dúvida, é achar lugares bons para treinar, porque assim, ou você tem que se deslocar 1h30, 1 hora para achar uma estrada segura. Para o ciclismo, você precisa de variações de ruas, de treinos, né? Você tem que pegar uma subida, você tem que pegar uma reta, tem que pegar uma variação com elevação, né? Altimetria. Infelizmente, a gente é carente o esportista ele é bem carente de lugar para treinar, né? O mais famoso point de treino é a cidade universitária. A USP é o tradicional lugar de treino dos ciclistas. E o domínio das bikes começa logo cedo às 5 da manhã. Além do trânsito mais calmo, um dos motivos que torna a USP muito procurada é a variação das vias, já que há tanto ruas planas quanto subidas de diferentes inclinações. Bom, o espaço de terça e quinta ele é bem cheio aqui, né? Então, mas é bem divertido. Então você encontra vários tipos de ciclistas de todos os níveis, você consegue treinar desde o mais básico até o mais avançado e consegue desempenhar uma boa performance. Administrada pela CPTM, a ciclovia do Rio Pinheiros também já foi uma das melhores opções dentro da cidade. Mas desde que as obras do monotrilho interditaram parte dela, a estrutura está dividida. O lado mais usado vai da Vila Olímpia até a altura do Parque Vila Lobos. São pouco mais de 7 quilômetros, com banheiros e bebedouros ao longo do caminho. Das rodovias, a mais usada por ciclistas em treinamento é a dos Bandeirantes. Mas, pela falta de segurança, muitos também procuram espaços fora da capital, como são os casos da Estrada dos Romeiros, que vai até Itu, e da Estrada Ecoturística do Suru, em Santana de Parnaíba. Nos últimos anos, ganhou destaque a rodovia Caminho do Mar, em São Bernardo do Campo. Também conhecida como Estrada Velha de Santos ou Riacho Grande, a pista fica lotada de atletas amadores aos finais de semana. O asfalto é conservado, o tráfego de carros é baixo e as pessoas estão acostumadas com os ciclistas. Porque aqui é um local muito atrativo, é um oásis de ar puro, de alegria, de entusiasmo, e o pessoal busca isso, é a harmonia com a bicicleta. O pessoal tá se movimentando mais, está fazendo mais esporte, e à medida que isso vai acontecendo, que esse público vai aumentando, acho que a gente tem que ver algumas políticas para suportar esses atletas, tanto os profissionais como os amadores, e dar uma estrutura com maior segurança, com maior qualidade para o pessoal fazer a prática esportiva. Pois é, contagem regressiva para a prova ciclística 9 de julho. Renata Falzoni mais uma vez aqui, reforçando o nosso time nos nossos estúdios. Tudo bem, Renata?
Tudo bem? Boa noite, super boa noite, queridos. Boa noite, Rê. E olha, muito legal essa reportagem que você e o Murilo fizeram, mostrando sobre o treinamento que o ciclista tem que fazer. E a Renata estava me falando isso nos bastidores, né? Porque a Renata é especialista em ciclismo e em tudo sobre esse assunto. Que só da pessoa estar lá na largada da 9 de julho já é uma vencedora, né, Rê? O atleta paulistano que consegue chegar à largada de qualquer evento, ele é um vencedor, especialmente no ciclismo. Aquelas imagens da USP, 5 da manhã, às 7 já é tarde para essa turma. Você imagina que horas que alguém vai dormir para poder estar às 5 da manhã todo dia treinando, é todo dia. Para as estradas, quando você vai para a estrada, você tem que tomar muito cuidado. Muitos deles colocam os carros, as bicicletas nos carros e vão treinar fora da cidade. Então, assim, o atleta paulistano é um vencedor. Então, eu já quero aqui dar o meu abraço para quem for chegar na largada da 9 de julho, já conta com o meu abraço de vencedor ali. Muito legal, Rê. E, Rê, você acha que, então, na capital paulista faltam mesmo locais onde a pessoa possa andar de bicicleta para treinar mesmo, fazer um treinamento efetivo? Só para você ter uma ideia, nós temos um velódromo na USP que há mais de 30 anos não pode ser usado. Então, as infraestruturas que nós temos na cidade não são nem adequadas mais e não estão mais disponíveis para o atleta amador. Na USP, para você ter uma ideia, há uns 15 anos atrás, houve um desentendimento entre a reitoria e os atletas e foi proibido treinar na USP. Foi um caos muito grande. Nós tivemos, depois de uma semana disso, no mesmo dia, 2 ciclistas atropelados na rodovia dos Bandeirantes. Logo depois do impedimento, são coisas do passado. Quem é ciclista aí já aposentado se lembra desse tempo negro no passado dos ciclistas. E agora nós temos uma estrada que é maravilhosa, que está totalmente aberta e adequada para o treino, que é a Estrada Velha do Mar, que vai desde aquela saída da Anhanguera até aquele trecho que está impedido para você descer a Estrada Velha. Lá é muito bom, você tem uma redução, tem um tratamento de estrada parque, redução de velocidade, vira e mexe no fim de semana você vê policiais militares fazendo a sua ronda. E para quem gosta de mountain bike, de lá mesmo sai uma trilha que é o Caminho do Sal, que vai até Paranapiacaba e de Paranapiacaba chega até a cidade de Mogi. Então, aquela região que seria assim a saída sul da cidade de São Paulo em direção ao litoral, você tem várias opções de treino. Muito show. Bom, Renata, nós estaremos juntas na prova ciclística 9 de julho. No domingo, transmissão a partir das 8h50 da manhã pelo site gazetesportiva.com. A TV Gazeta vai mostrar também o pódio, os vencedores da prova ciclística 9 de julho. Estaremos eu, Renata Falzoni, o Vinícius Rodrigues fazendo a narração, os comentários, a apresentação. Então, a partir das 8h50 no site gazetesportiva.com, a transmissão completa da prova 9 de julho. Certo, Renata? Certo, e até lá. Domingão. 7 da manhã a gente já tem que estar aqui, hein? Nossa, e vamos que vamos. 9 de julho, né? 9 de julho, é isso aí. E quem não for pedalar tem que prestigiar, certo, Renata? Com sair certeza. às ruas e aplaudir os atletas que são grandes vencedores. E depois já segue o dia pedalando na ciclofaixa de lazer, porque é domingo, é dia de pedal. Boa. Valeu, Rê. Muito obrigada. Super beijo pra você. Renata ficou devendo a matéria com o rei da Holanda. Eu não me esqueci disso. A rainha da Holanda. O Chico Lang chama a Renata de rainha da Holanda. Mas tudo bem, deixa pra outra semana. Voltamos direto com São Paulo. Neste momento, fala o presidente Leco. Vamos acompanhar. Alguma comoção, causou contrariedade a alguns, mas causou também incompreensão a muitos. E isso eu posso asseverar diante de tantas manifestações que tive conhecimento, que recebi e que acabei sabendo pelos nossos meios de contato. Isto posto, eu me coloco à disposição dos senhores para responder as indagações que desejarem. Presidente, boa noite. Boa noite. Eu queria saber qual é a parcela de responsabilidade que a diretoria tem no fracasso do Rogério. E o São Paulo terá que pagar a multa rescisória estabelecida em contrato, e já que a diferença não era grande do aproveitamento do Rogério para o que está estabelecido em contrato, para que o São Paulo não pagasse essa multa, por que vocês não esperaram? A diretoria não tem nenhuma responsabilidade direta, se é que eu entendi a sua pergunta ou a intenção dela. A diretoria, que teve a coragem de contratá-lo,
sendo uma figura ainda desconhecida e novata, no tema específico, direção técnica, a diretoria que confiou no trabalho, a diretoria que deu a ele todas as condições, todas e um pouco mais as condições de realizá-lo, e isso é inegável. A diretoria acabou concluindo, sem esse tipo de detalhamento, o quanto de alcance, de meta, de performance ou qualquer coisa assim, acabou entendendo que uma trajetória descendente, uma trajetória desairosa para a história dele e para a história do São Paulo, deveria merecer um enfrentamento. E entre agir ou omitir, nós preferimos agir. E o fizemos de uma forma absolutamente serena e segura. Com relação à multa, é tema de âmbito interno da nossa economia interna e que será tratada com todas as análises e decorrências que existem da forma mais correta possível. São Paulo cumprirá à risca efetivamente tudo, mas isso ainda depende de análises e estudos que estão sendo feitos e que serão ajustados com ele. Ele esteve aqui hoje, não sei se vocês sabem, eu não estive pessoalmente com ele, mas sei que ele esteve aqui hoje. E o relacionamento nosso com ele certamente não será interrompido, as portas do São Paulo não estarão fechadas para ele, até porque isso seria impossível acontecer. O São Paulo e o Rogério se fundem num único propósito, de amor pelo clube. Eco, boa noite. Boa noite, Eduardo. Como será uma entrevista pequena e faz tempo que você não fala com a gente, eu farei a pergunta de dois assuntos. De que forma você recebe, rebate até, muitas insinuações de que você usou o Rogério politicamente para ser o treinador do São Paulo e tentar com ele como treinador ganhar a eleição? E uma segunda, por favor, por que o Michael Bill saiu na sexta-feira de uma forma estranha, às vésperas de um jogo, e se você tinha problemas de relacionamento com os dois auxiliares do Rogério? A primeira questão que você colocou é de que eu teria me valido da condição da contratação dele, enfim, da imagem dele para um proveito político. Isso não só não corresponde à verdade, porque em nenhum momento sequer isso me passou pela cabeça. Ele sabe bem disso, e quem esteve junto nas tratativas da contratação dele, que não foram também poucas nem pequenas, sabem que em nenhum momento isso aconteceu, até porque eu, na verdade, não precisava disso para justificar a minha candidatura à reeleição, porque já tinha um histórico, já tinha um trabalho feito, e asseguro a você que não tem absolutamente nenhum cunho eleitoral. Analisar isso dessa forma, essa questão, me parece assim um raciocínio raso, além dele não ser correto. A segunda, Michael Bill. Ele surpreendeu a todos, inclusive ao Rogério. Não era uma coisa que nós imaginássemos e que eu tenho na conta de frustração pelo não conseguir, por não ter alcançado um resultado mínimo que fosse satisfatório para um projeto que eles tão entusiasticamente abraçaram. Vivemos aquele momento importante da pré-temporada na Florida Cup. Vivemos ali a ilusória sensação de que aquela conquista tivesse assim projetado um caminho totalmente vitorioso, e as dificuldades acabaram sendo enfrentadas, acabou sendo muito frustrante para ele, e aí entram outras condições, como a inadaptação da mulher, a inadaptação dos filhos, não falar a língua, e isso e aquilo, surpreendeu a nós. Eu nenhum. Oleco, eu queria que você falasse sobre a situação da conversa com Dorival Júnior. Que estágio que está,
enquanto vocês já falaram, é possível mesmo que ele seja o novo técnico de São Paulo? Falado já foi, mas ainda não tem nada conclusivo. Houve uma manifestação recíproca de interesse e é um processo que não se resolve assim no estalar de dedos. É uma coisa que exige assim, enfim, reflexões diante de posicionamentos. Falado já foi, isso é inegável, mas nós não temos ainda nada concluído a respeito, coisa que nós esperamos fazer, se não com ele ou com outro, porque outras possibilidades existem, num futuro próximo, nesses próximos dias. Leco, duas rápidas ainda sobre o Dorival. Está aí, portanto, o presidente do São Paulo, vindo a público falar, claro, obviamente, como dirigente. É um discurso assertivo, mas que não me convence, por exemplo. E aí aquela história, né? Se a gente fala de um lado, que o Rogério Ceni tinha uma séria dificuldade em admitir os erros e sempre contra-argumentava a performance ruim, o resultado ruim, com dados, com números, nós jogamos bem, fizemos isso. Por outro lado, a diretoria de São Paulo também age da mesma forma. Até pior, nós não temos nenhuma responsabilidade no fracasso do Rogério. Vendeu um monte de gente, exatamente. Então tem. Calma. Você negociou vários jogadores que faziam parte dos planos do Rogério. E isso não interfere em nada? É claro que interfere. Então está na hora de os dirigentes do São Paulo também assumirem a responsabilidade pelo momento atual. Nos últimos 8 anos, o São Paulo ganhou o último título com o Muricy, brasileiro. Está em 2017. Então, né, quase... São 8 anos, 9 anos. Isso. São Paulo ganhou um título apenas. Com o Ney Franco, naquela circunstância lá de seguranças agredindo os jogadores argentinos no intervalo, o quebra-pau danado. E tapa, né? Pois quer dizer, é muito pouco. É muito pouco para, de repente, você simplesmente chegar e falar assim, não temos responsabilidade nenhuma. Como não tem responsabilidade nenhuma? Em primeiro lugar, quem contratou o Rogério? Essa diretoria. Não tinha como objetivo ganhar a eleição. Foi um ato de coragem. Então houve um erro. Se você contrata alguém que não tem a menor experiência como treinador e não é para ganhar uma eleição, qual o sentido da aposta? Será que o São Paulo, hoje, ele se dá ao luxo de fazer apostas desse jeito, Chico? Não, evidentemente que o que ele disse, você inverte tudo. E o que ele disse não é sim, e o que ele disse sim é não. Né? Aliás, como todo bom político brasileiro, né? Hoje... Aliás, me lembrou muito. Teve senador aí que quase foi cassado, que hoje subiu ao púlpito, depois vocês vão ver no jornal. Meu Deus do céu, eu quase mando 10 conto para a conta dele. 10 reais, coitadinho. Não tem nem dinheiro para tomar café, do jeito que ele falou ali, me deu até pena. Então, é a mesma coisa o dirigente. O que ele disse sim é não, o que é não é sim. Então, ele usou sim o Rogério para se eleger, e o Rogério aceitou ser usado para se eleger. Né? E também para elegê-lo. Ele deu tempo, o Rogério deu, o Rogério pisou na bola, não deu conta do recado, demorou para mexer, demorou, e agora vamos ver o que acontece. Pelo menos uma coisa ele disse, foi contratado o Dorival, e o Dorival está em vias de acertar. Então isso é a informação que a gente passa em primeira mão para você, de São Paulino, que o Dorival Júnior está quase que contratado, né? Embora ele tenha dado uma deslizada lá, uma encebada, dizendo, não, porque tem outros que não sei o que, mas está quase certo. Eu sei que a gente tem que seguir, mas a empáfia segue até aí. Existe uma reciprocidade de intenções. Não é mais fácil falar, o São Paulo procurou o Dorival Júnior e o Dorival gostou da nossa proposta. E ele está analisando a proposta. Senão parece que o Dorival está batendo na porta pedindo emprego no São Paulo. Segue, ele é infeliz até para explicar que vem aí um novo técnico que já está quase contratado, que é o Dorival Júnior. Então a gente fala, São Paulino, calma, Dorival Júnior já assume o São Paulo. Pelo que disse aí, nas entrelinhas, uma dificuldade imensa de se expressar. Como é que um homem desse, que já está acostumado com o microfone, não vem e não fala as claras. Estamos contratando Dorival Júnior. Pronto, acabou. Boa. Há exatos 5 anos, a fiel torcida corintiana via o time conquistar aquele que talvez tenha sido o título mais festejado e mais aguardado da equipe, a Copa Libertadores da América. E o site gazetesportiva.com está cheio de material especial para relembrar essa data, em homenagem também ao nosso Chico Lang. Tem galeria de fotos, tem uma retrospectiva da campanha, tem reportagem mostrando onde estão os jogadores e os membros da comissão técnica que foram campeões e muito mais, viu, gente? Lá no site gazetesportiva.com
globoesporte.com você encontra também a reportagem especial que o Alexandre Silvestre fez no dia da final, no meio da torcida no Pacaembu. Acesse o site e confira todo esse conteúdo imperdível e exclusivo. Nenhum outro site de esportes do Brasil tem uma cobertura tão completa sobre isso no dia de hoje. Certo, Chicão? Certíssimo, e a gente fica muito feliz em lembrar que o Corinthians foi campeão da Libertadores há 5 anos, mas também fica triste, porque afinal de contas, eu me lembro muito bem que o Santos falava, bastava o Corinthians ganhar a primeira Libertadores, que ia ganhar uma atrás da outra. Não aconteceu. Não aconteceu isso. No ano seguinte, foi aquela confusão que deu na Bolívia, aquele maldito daquele foguete sinalizador matou um garoto, o moral do time foi a 0, aí depois veio aqui o Amarília, operou o Corinthians por ordem, né, lógico, da Conmebol. Enfim, não houve sequência na luta pela Libertadores. Então é uma coisa que o Corinthians está devendo. Agora, que foi um título para tirar o peso, foi, né? Você fala que foi o mais desejado, né? E foi mesmo que o Corinthians já tinha sido campeão do mundo. Só que naquela história, no formato da FIFA, como representante do país sede, e aí os torcedores rivais, aquela coisa, o Corinthians ganhou o Mundial sem ter conquistado o Libertadores. Acho que, por mais que fosse oficial e legítimo, aquela história de não ter conquistado a Libertadores estava engasgada na garganta do corintiano. E aí, finalmente, né? Ganhou não só a Libertadores, como ganhou o Mundial de novo depois. Ganhar a Libertadores, ganhar a Copa do Brasil hoje, são torneios muito difíceis. Sim. Muito difíceis. Não basta você ter um bom time, tem que ter uma boa dose de sorte também. E tanto é verdade que você vê aí que os grandes títulos foram conquistados aí na década de 90. Né? Os títulos seguidos, né? São Paulo, né? Santos. O Santos ganhou com o Neymar, a última, né? Com o Neymar e Muricy. Mas estou dizendo, é difícil você ganhar. Não é fácil, não. Muito bem, voltando ao presente, o líder do Brasileirão realizou nesta terça um jogo-treino contra o Bragantino. A excelente campanha do Timão deve causar as primeiras baixas envolvendo negociações com clubes do exterior. Veja com Adriano Dolfi. No jogo-treino dos reservas contra o Bragantino, oportunidade de acompanhar o meia-atacante Pedrinho. O atleta, um dos xodós da Fiel, agitou o dia no Timão, com a informação do Barcelona da Espanha querer a prioridade na compra do atleta. Tem a hora certa de você jogar na Europa, tem a hora certa de você entrar, o momento certo de você ser titular. Então eu trabalho com muita humildade, com os pés no chão, trabalho com um momento de cada vez. Primeiro eu quero entrar, depois quero se firmar, depois quero fazer uma grande história no Corinthians, ganhar títulos. Então é passo a passo, dia a dia. Não adianta eu estar aqui no Corinthians pensando, quando eu vou para a Europa, quando eu vou jogar em tal time. Então eu penso primeiro no Corinthians, quero fazer minha história aqui, virar um ídolo se Deus quiser, e eu penso no dia a dia. Na minha época foi tudo muito rápido, né? E talvez essas coisas não acontecessem tão rápido, poderia ter sido um pouco diferente, mas pela necessidade acabou acontecendo do jeito que tinha que acontecer. Com eles a gente tem que tomar cuidado por essa questão, né? Até assédio de clubes europeus, uma série de coisas de saber a hora certa de jogar aqui dentro do Corinthians, que é um clube grande, de fazer a história dentro do clube. Tudo isso a gente tem que preservar, né? Eu acho que a diretoria está sendo bem capacitada de fazer isso. Parceria nos conselhos e também no gramado. Na jogada do gol contra o Botafogo, que começou com um chapéu, muita personalidade e insistência do garoto e terminou nos pés de Jô. Meus amigos sempre ficam zoando, falando, quer ficar batendo baixadinha, vai pro sinal, fazer baixadinha para ganhar dinheiro, mas acho que isso sempre foi meu forte, a habilidade, improviso, até mesmo em casa, fico mesmo me desafiando a fazer coisas novas que eu não fiz, algo que eu tenho como característica e espero dar muito certo aí na frente. O que eles têm feito nos treinamentos reflete no jogo, né? E o que ele fez, uma grande jogada, foi muito bonito, persistência também, e é merecedor do que está acontecendo com ele, né? Um Corinthians que navega em águas tranquilas na liderança do Campeonato Brasileiro e curtindo 25 partidas de invencibilidade nesta temporada, que vai ter também a semana cheia de trabalho até o próximo sábado, na partida contra a Ponte Preta na Arena em Itaquera. 2 atletas, porém, podem estar deixando o clube. O primeiro, Léo Jabá, com o futebol russo numa negociação que vai render 7,5 milhões de reais aos cofres do Corinthians. O segundo atleta, Guilherme Arana,
que seria envolvido na troca com o zagueiro Pablo junto ao Bordeaux da França. Chega uma hora que não tem como mais segurar, né? Até pelo fato de como ele está jogando, né? De hoje em dia ter mudado muita coisa dentro do futebol. Tu sabe que às vezes o lado financeiro pesa, né? Pelo fato de ele ser de uma família humilde, do lugar de onde ele veio. A gente torce para que ele fique, né? Para poder nos ajudar mais, né? A gente sabe que o assédio é muito grande, mas quem vai decidir isso vai ser ele. O Grêmio é o primeiro clube brasileiro a entrar em campo pelas oitavas da Libertadores. Daqui a pouquinho, às 7h15, o tricolor gaúcho enfrenta o Godoy Cruz na Argentina. Com os titulares descansados depois de serem poupados contra o Palmeiras pelo Brasileirão, o tricolor espera a pressão adversária, mas sonha voltar com um bom resultado do país vizinho. A gente vai jogar como sempre. A gente não está acostumado a jogar fechado ou ficar atrás, né? A gente vai sair jogar como joga em todos os campos. Lógico que vai haver momentos que vamos ter dificuldades, né, no jogo, e a gente se vai ter que fechar, arrumar bem o time e depois seguir jogando como a gente joga em todos os lados. Então, desse jeito, acho que a gente vai conseguir o resultado que a gente quer. Kahneman, queria que você falasse, o Malvinas Argentinas é um estádio que cabe em 42 mil pessoas, mas amanhã vai ter uma média, pelo menos a expectativa de 25 mil. Não ter esse caldeirão faz diferença? Eu acho que com 30 mil torcedores, acho que vai ser caldeirão também. O torcedor argentino é muito barulheiro, vai para frente sempre para alentar seu time e vamos tentar fazer um trabalho nosso para que a torcida não jogue seu papel, não? Você chega a se sentir em casa jogando aqui, não? Jogar no meu país é muito bom, muito aconchegante. Na verdade que estou feliz de voltar aqui, mas eu moro muito longe daqui. É como se não fosse daqui, mas sempre é bom voltar a escutar o idioma e as coisas do país. Amanhã o Santos encara o Atlético Paranaense na Vila Capanema, em Curitiba, pela Libertadores. Além da ansiedade pelo jogo, os santistas esperam também a confirmação da chegada de um grande reforço. Veja com Garrafa. É isso, Michele. Os jogadores do Santos encerraram hoje a preparação para a partida de amanhã, fase de mata-mata da Copa Libertadores, contra o Atlético Paranaense na Vila Capanema. O jogo não vai acontecer na Arena do Furacão, porque a arena está cedida à Confederação Brasileira de Voleibol. A seleção brasileira está disputando a fase final da Liga Mundial e, por isso, o jogo está confirmado para o campo do Paraná Clube, na Vila Capanema. O técnico Levir Coupe hoje comandou o último trabalho, já definiu a equipe. Pudemos ver pouco dessa atividade, até porque só foi permitido que filmássemos o aquecimento, mas o Levir conversou conosco depois dessa atividade e falou por que o Santos vem oscilando muito nesse meio de temporada. Aliás, Levir Coupe afirma: esse não é um problema único e exclusivo da sua equipe. A maioria dos times estão oscilando, né? Porque é assim que funciona. São muitas mexidas, muitos campeonatos, então não pode ser diferente. Todos vão sofrer com isso. As equipes que conseguem ficar mais tempo jogando, desculpe, normalmente adquire um estágio melhor. Mas o Santos já tem até uma certa regularidade, mas não o suficiente ainda para conquistar um desses títulos. Então a gente precisa se ajustar durante os jogos e é assim que acontece, a gente vai crescendo dentro da competição. Ainda em entrevista coletiva, o técnico Levir Coupe falou da possibilidade do Santos contratar o atacante Nilmar, que passou pelo Corinthians, passou também pelo Cruzeiro e agora está realizando exames médicos aqui no Santos e, se for aprovado, poderá ser reforço do Peixe para essa temporada. A avaliação técnica, ela é muito boa. Ele não precisa explicar mais nada, ele joga muito bem. O problema maior é a relação com as contusões, né? E a possibilidade dele jogar, quando ele pode jogar. Então isso é uma situação que os médicos, fisiologistas, fisioterapeutas estão estudando, dependendo da situação, né? A qualidade técnica dele, ela realmente é indiscutível. Apenas complementando, o time para amanhã vai apresentar uma única novidade. O lateral Caju está contundido, foi vetado pelo departamento médico e o Jean Mota será novidade pela lateral esquerda. Vale lembrar que o Santos tem o Atlético Paranaense nessa quarta-feira, Libertadores, e no próximo final de semana, clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro. Do CT Rei Pelé, Osmar Garrafa,
para o Gazeta Esportiva. Palmeiras chegou na noite de ontem a Guayaquil, no Equador, onde amanhã enfrenta o Barcelona no jogo de ida das oitavas da Libertadores. O único treino em solo equatoriano acontece daqui a pouquinho, mas antes do trabalho, o experiente Zé Roberto conversou com a imprensa. Esperar um jogo difícil, complicado, onde a gente sabe que em alguns momentos da partida a gente vai ter que aprender a sofrer no sentido de que a equipe deles vai vir para cima, tem o apoio da torcida, né? Um estádio que a gente vai treinar hoje, mas a gente já pôde observar e ver que a pressão é muito grande, os torcedores ficam bem próximos, o estádio, a capacidade já está todo lotado, não tem mais ingresso para o jogo. E é um time que gosta de ficar com a bola, é um time que joga, tecnicamente é muito bom, né? Já foi nos passado algumas coisas, embora a gente também conhece, né, a trajetória da equipe deles na fase de grupo, onde jogou contra o Botafogo, né? Então é um time conhecido, que a gente sabe o potencial que tem. Boa, beijo pro Ícaro, palmeirense, amigo do Oswaldo, que trabalha com a gente aqui, tá curtindo Gazeta Esportiva. E a enquete deu que Dorival Júnior, 72%, deve ser o novo treinador do Tricolor. É o que a gente espera, em breve anunciaremos, acho, Dorival Júnior no São Paulo. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang. Até a seguir no Jornal da Gazeta, eu estarei com vocês. Tchau.